Boa tarde a todos. Peço permissão para falar em português, eu acho que todos compreendem bem. Assim como nós estamos compreendendo o espanhol, eu acredito que falando português eu vou me fazer mais entender do que o portunhol. Então peço escusas, agradeço a oportunidade. A doutora Valéria, na sua pessoa, da doutora Emelda, quero cumprimentá-las e cumprimentar todos os signatários desta grande organização que nós temos a honra e orgulho de fazer parte. Como já disse, meu nome é Milton Justus, eu sou professor de formação, iniciei minha carreira docente há 26 anos atrás, mas há mais de 10 anos eu estou só na direção do ensino superior. E temos faculdades em Brasília, na capital do Brasil, e também nessa cidade de Piracanjuba. E escolhemos tratar um pouquinho dessa cidade em especial, que é uma pequena cidade, daqui um pouquinho podemos falar um pouquinho mais sobre ela, porque a faculdade ela cumpre um papel social muito grande nessa região. E coube a mim essa tarefa muito difícil de ser o último aqui, não é uma palestra, é uma conversa, é uma troca de experiência. Eu acho que o que enriquece esse diálogo maravilhoso é nós termos a oportunidade de termos essa diversidade de pensamentos, essa variedade de assuntos que nós tivemos a oportunidade de ter nesse dia. Ontem eu infelizmente não pude estar. Cheguei hoje do Brasil, do aeroporto, vim direto para cá. Então não repare, está um pouco amassado também, né? Assim, então, o que nós não vamos tratar muito de assuntos técnicos, porque o colega do México ali também já tratou sobre ferramentas tecnológicas, já tratou um pouquinho desses avanços, dessa disruptura pedagógica que nós estamos vivendo, sobretudo aqueles, como eu também, que já temos aí uma caminhada na educação. Nós escutamos muito, quer dizer, no mundo inteiro hoje. Nós tivemos esse ano passado em Barcelona discutindo, no Brasil, em qualquer lugar que nós estejamos, o tema principal, o foco principal quando se fala na educação é que toda a educação faliu, que nós não sabemos fazer mais nada. Que nós, professores, podemos nos aposentar, porque agora é outra época, é outra situação. Eu concordo em partes. Eu acho que, já entrando no assunto, o profissional do futuro que nós devemos formar, ele tem que desenvolver características como a criatividade, a capacidade de inovar, a empatia e uma nova visão holística do mundo. E este profissional, para formar esse profissional com essas características, se nós recorrermos à metodologia tradicional, dificilmente nós vamos conseguir alcançar esse objetivo. Percebemos aqui a palestra da senhora, eu esqueci, me perdoe os nomes, o nome da senhora? A senhora Adi Jacqueline. Ela fez aqui hoje, ela materializou aqui hoje o assunto que eu vim tratar. Porque ela trouxe um assunto, claro que o assunto ajuda muito, o assunto é um assunto interessante, é um assunto que nos desperta interesse, mas sobretudo a forma com que ela apresentou, nada mais foi do que usar a metodologia ativa. Eu vim falar sobre isso. A metodologia ativa, ela colocou aqui simplesmente, explicou, nos prendeu no assunto e depois colocou aqui algumas musiquinhas aqui e nós ficamos todos encantados. É isto, ela disse que não é docente, mas é claro que é. É a melhor professora aqui hoje que eu vi, porque ela conseguiu a atenção de todos. E foi a palestra que a maioria dos senhores perguntaram e os que não perguntaram ficaram no desejo de perguntar. Eu mesmo fiquei, mas não perguntei, que já estava na hora. Então, esse é o caminho. Então, nem uma coisa nem outra. A educação tradicional, ela precisa, quando nós falamos de valores, princípios, a questão humanizada da educação, ela está afincada, ela está enraizada nos valores tradicionais da educação, seja brasileira ou seja em qualquer outro país. E por outro lado, essa nova geração, essa quarta revolução industrial que nós vivemos, que é a revolução não tecnológica, eu não considero que é tecnológica, ela é a revolução da comunicação e da informação. Esse que é o problema. O professor chega, eu vou falar hoje, eu vou ensinar biologia. Então vou definir aqui célula. O aluno, a pessoa, o menino já sabe que aquilo em segundos.
eu vou ficar falando o que aqui para eles? Então é este o caminho que nós precisamos encontrar, né? Como fazer com que o professor continue sendo essa figura principal. É óbvio que há de haver uma inversão, porque na mentalidade nova de ensinar, na nova pedagogia, nós nos afastamos um pouco desse protagonismo e transferimos esse protagonismo para o nosso aluno. E eu acho que é exatamente quando encontramos esse fio da meada é que nós vamos conseguir a atenção deles. Eles têm que se sentir protagonistas, caso contrário, eles não vão ter interesse. E não tendo interesse, não vão aprender nada. Existem pesquisas que dizem que quando nós falamos e o nosso ouvinte ouve, ele pode absorver até 20% daquilo que nós estamos falando. Entretanto, esse índice salta para 90% quando nós falamos, mas de forma a aplicar aquilo na prática. E a metodologia ativa nada mais é do que isso. Vamos ficar aqui o dia à noite falando da metodologia, mas em termos simples, é ensinar fazendo. Esse é o grande desafio. E então, foi feita uma pesquisa no meu país, no Sebrae, que a doutora Valéria conhece muito bem. O Sebrae ele é um Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, é um organismo muito importante no nosso país, e ele discutiu com vários empresários, pesquisadores, etc., e descobriu que o empresário do amanhã, as habilidades que ele precisa ter são habilidades socioemocionais e habilidades teóricas, aliado aos dois, para que ele consiga, então, ter essa criatividade, a capacidade de inovar, essa empatia e essa visão sustentável de mundo. Então é nesse contexto que nós estamos hoje no Brasil preocupados, quando eu digo nós, porque nós fazemos parte de várias associações, de vários organismos que discutem a educação brasileira em vários níveis. No entanto, nós nos aprofundamos mais na educação superior, que é onde é o nosso campo de atuação. A partir dos próximos 3 anos agora, 2020, 2021 e 2022, nós vamos estar debruçados sobre o tema empreendedorismo e educação superior, construindo modelos inovadores. Ou seja, vamos estar discutindo todos os modelos aí postos, no entanto, vamos tentar, num diálogo muito aberto, muito tranquilo e muito simples. Eu falava com a doutora Valéria há pouco, e eu como sou padre, eu sou cura, né? Em espanhol acho que é cura, né? E ela então começou a me perguntar algumas coisas, começamos a falar, e é inevitável, então nós falamos sobre Jesus. E ela me perguntou, mas como que era, qual é a sua visão? Eu falei, olha, a visão que eu tenho de Jesus é que aquele homem conseguiu ensinar com uma simplicidade que nenhum de nós aqui tem essa capacidade. Conseguiu simplesmente ensinar coisas profundíssimas, com exemplos até grotescos às vezes. Que os apóstolos falavam, mas ele não entendia bem, dizendo que tinha que entrar de novo no ventre da mãe, mas como é que eu vou entrar? Umas coisas assim até absurdas. Então esta é a linguagem que nós precisamos encontrar. Porque uma coisa é certa, a senhora que aqui é nosso exemplo maior aqui, né, pela sua experiência, não temos como mudar uma coisa. Não há metodologia no mundo que vai fazer com que o aluno aprenda sem esforço. Na nossa época tínhamos que ler, nos debruçar nos livros, estudar nas madrugadas adentro. Isso não mudou. O que mudou é a forma de acesso. Hoje não temos mais livro, temos aí os e-books, nós temos as redes sociais, nós temos o Google da vida, nós temos isso. Mas há que se selecionar a informação e absorver a informação. De que forma vamos aprender? Então, às vezes eu penso que estão colocando na nossa cabeça que o professor não é mais útil, que o aluno pode aprender tudo sozinho. E, de fato, ele pode ter acesso à informação sozinho. Mas somente nós, professores, vamos ter e temos a capacidade de direcionar quais informações são relevantes naquele conteúdo, que são habilidades e competências que cada um dos senhores aqui, nas mais diversas cadeiras, sabe. Como que eu vou debater a disciplina de inglês
com a palestrante que me antecedeu, eu não conheço a disciplina de inglês. E assim a matemática, o português, o espanhol, etc. Então esse é o grande desafio. Com base nisso tudo, eu gostaria também de compartilhar com os senhores alguns desafios da educação brasileira. Na educação brasileira, assim, não está aí, esse aí, pode deixar nesse daí, tá bom, nesse daqui. Só uma contextualização breve, porque os slides são poucos e depois nós vamos finalizar com o vídeo. Eu não tenho muito o que falar porque já foi tudo dito aqui. Mas, é verdade. Os desafios que nós enfrentamos no Brasil é o seguinte, eu acredito que não é muito diferente dos outros países. Nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Quer dizer, nós estamos no top 10 dos países com maior índice de desigualdade no mundo. E somos a 6ª economia mundial. Então veja como é absurdo isso. Nós temos, no meu país, tem mais de 12 milhões de analfabetos. Pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. Nós temos mais da metade dos adultos entre 25 e 64 anos não concluíram o ensino básico, que nós chamamos no meu país de ensino médio. Ensino básico, o básico, o que antecede a faculdade. E temos 2 milhões de crianças jovens entre 4 e 17 anos fora da escola. Fora da escola. E 6,8 milhões de crianças de 0 a 3 anos não conseguem uma vaga nas creches. Eu não sei como chama em espanhol, uma creche. A creche. Jardim da infância. É, o jardim da infância. Jardim da infância. Jardim de infância. Então, esta é a situação, o grande desafio. E o tema que nós escolhemos é os desafios da educação brasileira mediada pela tecnologia ativa. Nós nos debruçamos há algum tempo já estudando a metodologia ativa. Mas como disse, nós não vamos ficar, vou contar brevemente como que a metodologia ativa mudou a realidade da nossa faculdade. Ainda para finalizar essa introdução, é claro que é necessário que nós tenhamos uma vivência, uma mudança de pensamento. Eu até falo que nós precisamos, a doutora Valéria não concorda, mas nós precisamos ter uma mudança de mindset, para que essa é a primeira questão, para que a gente consiga, se é que é possível, mas para que a gente consiga então transitar bem por essas experiências novas. A Faculdade de Piracanjuba é um nome indígena, é difícil de falar até para os brasileiros, né? Piracanjuba. Fica no centro do Brasil, no estado chamado Goiás. É uma cidade com quase 30 mil habitantes, pequena, bem pequena. A Faculdade de Piracanjuba, quando nós compramos há 10 anos atrás, no meu país o Ministério da Educação qualifica as faculdades de nota 1 até 5. Então, obviamente, nota 5, excelente, excepcional, 1 é péssima e 3 é o mínimo exigido, satisfatório. Quando nós compramos a faculdade, no ano de 2009, saiu a primeira portaria com os índices. E a Faculdade de Piracanjuba, ela obteve o índice 0,84. Ou seja, ela não era nenhum direito. Então arredondava, ficava 1. E de baixo para cima ela era a 4ª pior faculdade no ranking nacional. Então veja, isso nós compramos há 10 anos atrás. Eu ia por uma linha diferente de pensamento aqui hoje, mas me tocou o coração de contar essa experiência para vocês. E nós, em 10 anos, pegamos essa situação, num município pequeno, numa cidade pequena, haviam apenas 2 cursos superiores. E entramos para essa faculdade, compramos, e pensamos o que vamos fazer. A ideia principal, a ideia geral era fechar, trocar o nome e começar uma nova faculdade. Mas nós não fizemos assim, nós optamos porque uma faculdade que leva o nome de uma cidade, ela é forte e ela leva consigo a responsabilidade também. Ela é a Faculdade de Piracanjuba, é uma cidade, é um povo. Então nós optamos o caminho mais difícil, que foi recuperá-la.
e aí nós tomamos uma série de medidas que nós vamos ver logo à frente. O município está numa posição estratégica, é um município que está com várias rodovias principais, que vai ligar o estado de São Paulo, etc. E a FAP também ela possui uma forte vocação nas relações internacionais pela vivência que nós temos. Como eu disse há pouco, eu sou padre, cura, represento a Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia no Brasil e trabalho como relações públicas do meu país junto ao patriarcado na Síria. E com isso nós andamos o mundo, obviamente, América Latina, países da Europa, aqui nos Estados Unidos, sempre nós estamos reunidos discutindo assuntos religiosos que nada mais são do que passar pela educação, que é onde formamos as pessoas, com os princípios e valores que Cristo ensinou, que nada mais é do que amar as pessoas e uma cultura de paz. Basicamente é isso. Religião que não se presta a este papel, ela não tem finalidade nenhuma. E então nós aliamos esse trabalho na pessoa da direção para trazer esse campo das relações humanas, das discussões internacionais. Então, os desafios basicamente é isso, buscando alcançar a excelência educativa. Quando nós pegamos a faculdade naquele índice, primeira coisa nós fizemos foi reformular todas as matrizes curriculares e reformar todos os projetos pedagógicos. Lembre-se que existiam apenas 2 cursos, não foi muito difícil. Então nós reformulamos isto, falamos aonde queremos chegar, esse é o rumo, e ao mesmo tempo começamos a trabalhar em novos projetos, e claro, passando tudo dentro da metodologia de Bloom, que já foi falado aqui hoje, etc, etc, etc. Né? O primeiro objetivo foi trazer a inovação acompanhando as mudanças de cada área. Então, até aquele momento, nós considerávamos que nós não tínhamos nem qualidade nem excelência. Então, nós instituímos o seguinte lema, a seguinte missão na faculdade. Qualidade e excelência. Excelência e qualidade, eu me lembro bem como é que era. Era qualidade e excelência. Ou excelência na educação superior, uma coisa assim. Que hoje eu considero que é uma obrigação, não é mais uma missão. Isso é uma obrigação. E assim nós fizemos. E depois atendemos às exigências de mercado, etc. e investimos na infraestrutura. Então o que nós fizemos? Contratamos um corpo docente com pessoas que também estavam dispostas a enfrentar esse desafio junto conosco e trazer as suas expertises para que nós pudéssemos junto desenvolver um projeto em caminhos diferentes. Fizemos um investimento físico, é uma pena que eu não trouxe a foto do antes e do depois, só vou mostrar o agora, né? Mas foi uma falha minha mostrar o antes, seria interessante. Era um predinho pequeno, apenas com 13 salas de aula, um setor administrativo muito pequenininho. Esta sala aqui abrigava a biblioteca e o laboratório de informática. Então era tudo muito pequenininho, muito ruim mesmo, né? Então o que nós fizemos? Focamos o nosso investimento na parte física, multimídia, laboratório, salas invertidas. Aqui falando mais um pouquinho propriamente no nosso tema, que é a metodologia ativa, sentimos a necessidade de fazer. Eu defendo, um passo antes, eu defendo para a educação brasileira um ensino híbrido. Um ensino híbrido que inclusive hoje as grandes instituições estão defendendo, mas não há legislação no meu país ainda. Que seria aquela que o Ministério da Educação, ele dá o direito, ele dá a concessão, chame como queira, ele dá a patente, ele autoriza o funcionamento daquele curso e a instituição, dentro da sua autonomia, vai aplicar aquele curso de forma 100% online, se for conveniente, ou 100% presencial, ou aqui nós defendemos que é a forma híbrida. Então, caminhando com as ferramentas tecnológicas de apoio pedagógico, mas com momentos presenciais, porque sem esse momento presencial, eu considero que a educação vai falir. Eles dizem que o tradicional faliu, e essa 100% online vai falir, porque no meu país não vai funcionar. E fizemos melhoria dos laboratórios e, finalmente, realizamos a capacitação do nosso corpo docente. Quando eu estava conversando com a doutora Valéria e bati nessa questão e falo da mudança de mindset, é porque se nós não sentarmos à mesa, como vamos fazer daqui um pouco,
e não olharmos para a missão dessa organização e para o objetivo certo e onde nós queremos chegar com esta mensagem, nós não vamos chegar a canto nenhum. E isso tem que ser levado para as corporações, para as escolas, para as universidades, para a vida familiar. Se a mulher quer ir para um caminho e o homem para o outro, é separação na certa. Então, minimamente, tem que haver uma combinação. Isso na religião é muito visto. Então, a sala invertida, de acordo com esta mentalidade da educação híbrida e da metodologia ativa, nós desconstruímos, nós fizemos exatamente isso. Isso aqui é uma sala de aula invertida, onde quebramos o paradigma daquela carteirinha, todo mundo sentado, fizemos um modelo diferente, tem recurso de tecnologia, cada um faz o que quer, tem ali o celular, tem o computador, enfim, isto é o que o nosso aluno quer. É uma certa liberdade, mas isso não vai dar o direito dele ficar no Facebook, dele ficar falando, etc. Isso é outra discussão. Mas nós desconstruímos a nossa sala e passamos a investir em salas de aulas invertidas. E esta sala, ela é uma grande inovação no processo de ensino-aprendizagem, conforme nós já falamos, e inclusive é o case de sucesso da metodologia ativa. Então, na sala invertida, a ideia de que o aluno absorva o conteúdo anteriormente, mas é isso, como foi feito aqui nesse congresso, todos nós recebemos antecipadamente quem iria falar, a qualificação de cada um, o tema que cada um ia falar. Então, se eu sou uma pessoa que sou interessada, eu vou lá e pesquiso aquele tema, quando o orador chega aqui, eu já sei do que se trata. É isso que o nosso aluno precisa fazer, nada mais isso. E dessa forma a sala de aula presencial se torna um local apenas de interação do professor. A gente aproveita o momento presencial para fazer as interações e para trabalhar a prática. Então, acho que o mais importante seria isso. Por muitos séculos nós nos apropriamos desse sistema tradicional educacional, já falamos, onde tudo era visto de forma linear, e a gente percebeu que agora as coisas acontecem de uma maneira virtual. E a autoaprendizagem passou a ser um dos fatores mais importantes para que o aluno aprenda, de fato. A autoaprendizagem. E isso é o que nós precisamos incutir, mudar a mentalidade do aluno. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração que todo mundo gosta de internet, gosta de computador, mas a informação que ele está tendo é de péssima qualidade. Péssima qualidade. O desafio é fazer com que ele queira ter acesso à informação de qualidade. E a grande transformação então está aqui, que é colocar o aluno como protagonista e nesse processo que ele se torne um aluno cada vez mais autônomo para escolher os seus conteúdos. Então aqui nós vamos concluir, depois nós vamos passar o vídeo para não tomar muito tempo. Nós concluímos que a FAP está inovando, e lembra que eu disse que na avaliação de 10 anos atrás a FAP teve 0,89. Em 2014, com 5 anos de trabalho, o Ministério da Educação voltou e avaliou, e a FAP passou de 0,89 para a nota 4,34. Ou seja, faltou 16 décimos para que fosse 4,5 e que ela se tornasse o top do top. Hoje nós somos uma faculdade 4,34, estamos entre as 4 melhores do estado e entre as melhores do país. Então eu fiz questão de ir por esse viés, porque eu acho que isso aqui é importante na medida em que a gente tem alguma coisa positiva para mostrar. Falar de metodologia, ficar falando, isso nós já sabemos tudo. Mas o case, como a da senhora aqui do Peru, eu fiquei encantado com a simplicidade que ela expôs as coisas aqui e mostrou ali a realidade onde chegou. Eu acho que isso que é o bacana da coisa. E aqui nós trazemos um pouquinho dessa experiência. E estamos trazendo tudo que há de mais moderno no mercado para o nosso aluno. Biblioteca virtual, hoje nós temos a Pearson, nós temos ferramenta do Grupo A. O Grupo A, o seu proprietário, é um brasileiro que desenvolve pesquisa de metodologia ativa aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Isso é um orgulho para nós brasileiros, apesar que a metodologia ativa já tem mais de 20 anos aplicada nesse país, para nós está agora chegando, porque há essa necessidade do professor mudar primeiro. E na vanguarda da educação, aí nós transformamos, lembra que eu falei que até então era qualidade e excelência? Nós pegamos isso, quando atingimos essa nota, achamos, olha, isso aqui já atingiu esse objetivo. Isso passa a ser agora obrigação. Nada do que a faculdade fizer
e que não tem a qualidade e excelência não serve mais. E mudamos a nossa missão. E a nossa missão, muito antenada com a missão da UDAI, muito antenada com a missão, com os 17 objetivos da ONU, passou para humanismo e inovação. Uma educação focada no ser humano, uma educação focada nos valores humanos, com muito amor, com muito carinho, e eu falava também há pouco, e tive a oportunidade de conversar mais com a doutora Valéria, por isso faço sempre referência a ela. Nós ensinamos pelo exemplo. Então a nossa relação de diretor com o nosso faxineiro que limpa lá, é a mesma que nós temos com o doutor que da coordenação, é o mesmo. Às vezes até tratamos melhor os serviços gerais do que o próprio coordenador, porque nós temos que valorizar o ser humano. E como que o nosso aluno, lá nesse caso concreto, vai levar esse ensinamento se nós temos uma postura arrogante e uma postura de falamos aqui bonito uma coisa e depois lá agimos de outra maneira. Então esse é o nosso papel hoje, um ensino focado no humanismo e claro que nós não temos que falar em inovação. Nós temos que ensinar ao nosso aluno que apenas isso que ele aprende na sala de aula não é mais suficiente. Ele tem que ser dotado de criatividade, de vontade de fazer as coisas diferentes, entender o mundo de forma diferente. Falar outro idioma não é mais uma questão que só os ricos faziam antigamente. No meu país era assim. Quem falava outro idioma era só os filhos do rico. Hoje é obrigação. Tem que falar no mínimo 2. Nós, brasileiros, temos que falar no mínimo 2. O espanhol, que é a língua do nosso continente, dos nossos irmãos vizinhos, e o inglês, que é necessário no mundo inteiro. Então veja que está havendo uma mudança completa no pensamento. Então, de modo que eram essas as considerações, eu peço desculpa pela simplicidade da apresentação, não foi tão científica, mas foi mais um desabafo e quis compartilhar com vocês essa experiência. E se me permitirem, vamos passar um vídeo para que vocês conheçam um pouquinho mais a nossa história. Muito obrigado.